E aí, pessoal? Vocês conhecem todas as seleções que foram quarto lugar em uma Copa do Mundo? Bom, hoje eu vou trazer pra vocês isso. Mas antes de mais nada, tá piscando no card aí, não sei onde que tá o card aqui, não sei se tá espelhado. Vídeos da Copa de 2018, também um vídeo que eu já fiz em aquecimento da Copa de 2022 e também vídeos da época da Copa de 2014, cara. Quero trazer muitos vídeos desse ano, trazendo curiosidades sobre a Copa e também tudo que envolve o maior evento esportivo do mundo. Bom, quero ser muito breve hoje, porque são 21 Copas do Mundo, tá? Esse ano a Copa do Qatar será a 22ª. Então, se eu explicar muitos detalhes sobre cada participação de cada seleção nessas 21 edições, eu vou demorar 278 anos para acabar o vídeo. Então vou ser muito breve. Eu gosto muito de falar sobre Copa do Mundo, eu sei muito sobre a história de Copa do Mundo, mas vídeo no YouTube a gente sabe como funciona, não pode durar tanto tempo, tá? Ainda mais num assunto que se trata sobre os quartos lugares, né? Quarto lugar é aquele negócio que ninguém liga muito. Bom, galera, vamos lá então. Vamos começar com a Copa do Mundo de 1930, que foi sediada no Uruguai. A seleção que ficou em quarto lugar foi a Iugoslávia. A Iugoslávia, que hoje não existe mais, né? Então, várias seleções se formaram após o fim da Iugoslávia, como por exemplo a Bósnia, a Croácia, a Macedônia, Montenegro, Sérvia, Eslovênia, Kosovo também agora mais recentemente. Então, várias seleções surgiram após o fim da Iugoslávia. Mas a Iugoslávia foi uma seleção muito forte no século passado e também não só no futebol, mas em outros esportes. A Copa de 1930 teve apenas 13 participantes, então a Iugoslávia jogou só 3 jogos, tá, galera? Então venceu 2 e perdeu 1. Bom, uma coisa interessante é que a Iugoslávia estava num grupo com Brasil e Bolívia, inclusive venceu o Brasil por 2-1 nessa primeira fase, mas chega na semifinal e perde de 6-1 pro campeão Uruguai, cara, perde por 6-1, e na outra semifinal a Argentina também mete 6-1 nos Estados Unidos, pareceu até armado o negócio. E nessa Copa não teve decisão do terceiro lugar, tá, galera? A Iugoslávia fica com o quarto lugar por conta do saldo de gols. Referente a jogos da primeira fase lá, acabou que os Estados Unidos teve um a mais de saldo, então os Estados Unidos ficou com o terceiro e a Iugoslávia ficou com o quarto lugar. A Copa de 1934 na Itália, tá? E quem ficou com o quarto lugar foi a Áustria, que jogou 4 jogos, venceu 2 e perdeu 2. Essa Copa do Mundo foi meio bizarra, tá? Foi toda num formato mata-mata, tivemos 16 participantes, inclusive foi a pior participação brasileira em Copas, e a Áustria perde para a Alemanha na decisão do terceiro lugar por 3-2. E uma coisa curiosa sobre essa Copa do Mundo, que poucos anos depois, a Alemanha invade a Áustria, anexa a Áustria, e cara, todo mundo sabe essa história da Segunda Guerra Mundial, então foi um confronto que, mano, depois eles seriam um só, né? Meio por força do cara lá, né? Mas, enfim. Mas a Áustria perdeu para a Alemanha por 3-2 na decisão do terceiro lugar. 38, na Copa que foi disputada na França, o quarto lugar foi a Suécia, tá, galera? Com uma vitória, um WO a favor e 2 derrotas. E o que é esse WO, cara? Primeira fase, de novo, a Copa funcionando com 16 times, tá? No formato mata-mata direto. A Suécia ia enfrentar a Áustria, mas foi bem em 1938 que a Alemanha invadiu a Áustria, anexou a Áustria, então a Áustria foi eliminada por WO dessa Copa do Mundo por conta desse conflito aí. Cara, e por toda a treta que tava rolando na Europa nessa época aí, que estava muito perto da Segunda Grande Guerra, né? E a única vitória de verdade da seleção sueca na Copa foi nas quartas de finais contra Cuba, tá, galera? Perde por 8-0 a seleção de Cuba para a Suécia. Depois a Suécia enfrenta a Hungria na semifinal e perde. E também perde pro Brasil na decisão do terceiro lugar aí. E fica com o quarto lugar com uma vitória, um WO a favor e 2 derrotas. Depois de 12 anos sem Copa do Mundo, chegamos ao Brasil, em 1950, e quem fica com o quarto lugar é a Espanha. A Espanha teve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas na competição. A Espanha passa com 3 vitórias em um grupo com Inglaterra, Estados Unidos e Chile. Depois vai pro quadrangular final, porque pra quem não sabe, aquela Copa do Mundo não teve uma final. Brasil e Uruguai não foi a final da Copa. O que aconteceu é que coincidiu de ser o último jogo e eram as duas seleções que tinham chance de um título naquela última rodada, né, galera? Então, Brasil e Uruguai, o Maracanazo foi conhecido como uma final, mas não foi a final da Copa. Ainda tinha Suécia e Espanha nesse quadrangular, e a Espanha ficou em último lugar do quadrangular, ou seja, com o quarto lugar, né? O Uruguai venceu, Brasil em segundo, Suécia em terceiro, Espanha em quarto. Em 1954, na Suíça, o Uruguai foi defender o seu título, mas ficou com o quarto lugar. Venceu 3 e perdeu 2. Passa com tranquilidade na primeira fase contra a Áustria, que voltou, Tchecoslováquia e também a seleção da Escócia. Depois elimina a Inglaterra nas quartas de final, mas acaba perdendo na semifinal para a Hungria do Puskás, que já tinha eliminado o Brasil na competição. E na decisão do terceiro lugar, enfrenta a Áustria de novo e perde. Dessa vez perdeu, ficou com o quarto lugar então a seleção uruguaia. Em 1958, na Suécia, a Alemanha Ocidental foi defender seu título.
e ficou com o quarto lugar. Venceu duas, empatou duas e perdeu duas. Acaba ficando em segundo lugar num grupo com Irlanda do Norte, Argentina e Tchecoslováquia. Vence a Iugoslávia nas quartas de final, mas perde para a Suécia na semi. A Suécia que foi enfrentar o Brasil lá na final. E na decisão do terceiro lugar, toma 6-3 da França. No vídeo que eu for trazer sobre os terceiros lugares, vocês vão ver essa França de 58, que teve o artilheiro da Copa com 13 gols. 1962, temos a Iugoslávia como a seleção que ficou com o quarto lugar, com 3 vitórias e 3 derrotas. Ficou em segundo lugar num grupo com a União Soviética, Uruguai e Colômbia. Elimina a Alemanha nas quartas de final, mas acaba perdendo para os tchecos da Tchecoslováquia na semifinal e perde para o Chile, que era o dono da casa em 1962, por 1-0 e acaba ficando com o quarto lugar a Iugoslávia. Em 1966, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fica com o quarto lugar, com 4 vitórias e 2 derrotas. A campeã da Euro em 1960 passa com tranquilidade pela primeira fase num grupo com Coreia do Norte, Itália e Chile. Elimina uma Hungria forte também nas quartas de final, mas perde para a Alemanha na semifinal. E no terceiro lugar, perde para Portugal de Eusébio e fica com o quarto lugar aí, né? Pipocou, né? Quando pegou 2 seleções fortes, perdeu a União Soviética. Em 1970, o Uruguai volta a ficar com o quarto lugar, tá? Com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Uma campanha meio negativa do Uruguai, mas ainda assim foi quarto lugar. Tanto que vocês vão ver agora, passa os trancos e barrancos pela primeira fase num grupo com Itália, Suécia e Israel, cara. Passa no saldo de gols, mas elimina a União Soviética nas quartas de finais na prorrogação e perde para o Brasil na semifinal. E depois perde para a Alemanha por 1-0 na decisão do terceiro lugar. Uruguai em quarto lugar na Copa de 1970. Em 1974, quem ficou com o quarto lugar foi o Brasil, tá? O Brasil ficou com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Na primeira fase, o Brasil passa no saldo de gol em um grupo com Iugoslávia, Escócia e Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo. E a Copa de 74 é meio bizarra, porque na fase seguinte não houve mata-mata direto. Teve 2 grupos de 4, novamente, 2 grupos de 4, tá? E o primeiro lugar de cada grupo ia pra final e o segundo ia pra decisão do terceiro lugar. O Brasil ficou em segundo desse grupo contra Países Baixos, Alemanha Oriental, que nessa Copa ganhou da Alemanha Ocidental, teve Alemanha contra Alemanha nessa Copa, e a Argentina. O Brasil enfrentou a Polônia, que ficou em segundo do outro grupo, mas perdeu por 1-0, então o Brasil foi quarto lugar da Copa do Mundo de 1974. Em 1978, na Argentina, a Itália alcançou o quarto lugar da competição, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A Itália na primeira fase liderou o grupo com a Argentina, que seria a campeã daquele torneio, França e Hungria. E a Copa de 78 funcionou da mesma maneira que a Copa de 74. Após a primeira fase, foram formados 2 grupos de 4 e o campeão do grupo iria para a final e o segundo lugar iria para a decisão terceiro lugar. Então a França caiu no grupo com Países Baixos, Alemanha e Áustria. Depois enfrenta o Brasil na decisão terceiro lugar e perde e fica então aí com o quarto lugar da Copa do Mundo de 1978. Em 1982, quem ficou com o quarto lugar foi a França, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ela fica em segundo na primeira fase, num grupo com Inglaterra, Kuwait e Tchecoslováquia. Na segunda fase, 4 grupos de 3 são criados. E no grupo da França, que ela passa com facilidade, diga-se de passagem, a Áustria e a Irlanda do Norte. Na semifinal, a França chega e perde para a Alemanha nos pênaltis e depois perde para a Polônia por 3-2. Em 1986, quem ficou com o quarto lugar foi a Bélgica, com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A Bélgica na primeira fase passa como um dos melhores terceiros, cara, num grupo que tinha México, Paraguai e Iraque. Depois passa pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nas oitavas de final, passa pela Espanha nos pênaltis nas quartas, mas perde para a Argentina na semifinal, que seria a campeã do mundo do Maradona, e perde para a França na decisão do terceiro lugar na prorrogação. Em 1990, a Inglaterra acaba com o quarto lugar da competição, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, uma puta campanha. Lidera o grupo com Irlanda, Países Baixos e Egito. Ira a Bélgica nas oitavas, ira Camarões nas quartas de finais num jogo dificílimo, mas perde para a Alemanha, que seria a campeã daquele ano nos pênaltis, e depois perde para a Itália na decisão do terceiro lugar. Então, a Inglaterra é a quarta lugar, fica em quarto lugar da Copa do Mundo de 1990. Em 1994, temos a surpreendente Bulgária de Stoichkov, que tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ela passa em segundo do grupo, num grupo com Argentina, Nigéria e Grécia. Elimina a seleção mexicana nos pênaltis nas oitavas de final. Depois elimina a atual campeã, a Alemanha. Esse é o grande feito da Bulgária em 94. Por 2-1, se eu não me engano, foi o jogo, tá? Mas chega na semifinal e perde da Itália. Depois toma 4-0 da Suécia na decisão do terceiro lugar. Mas uma grande campanha aí dos búlgaros na
na Copa de 94, né? Em 1998, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, os Países Baixos. Na primeira Copa, com 32 participantes, no molde que será a Copa de 2022, ela liderou um grupo com México, Bélgica e Coreia do Sul. Depois elimina a Iugoslávia, o que eu acho que foi a sua última Copa. Elimina a Argentina nas quartas de final, mas perde para o Brasil na semifinal, naquela disputa de pênaltis que teve o Tafaré! E depois, na decisão do terceiro lugar, enfrenta uma desconhecida e surpreendente Croácia do Šuker e fica com o quarto lugar. Uma curiosidade, que eu vou falar também no vídeo do terceiro lugar, é que a Croácia era uma das repúblicas da Iugoslávia, e enfrentou, quer dizer, não chegou a enfrentar diretamente, mas poderia ter jogado contra a Iugoslávia na Copa de 98, e ficou em terceiro lugar, enquanto a Iugoslávia foi bem mal na competição. Em 2002, a Coreia do Sul foi uma das sedes da Copa do Mundo e também ficou em quarto lugar, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Passou em primeiro lugar em um grupo com Portugal, Inglaterra e Polônia. Passou em primeiro lugar. Poxa, que Inglaterra diferente, né? Bem legal essa Inglaterra nova. Depois eliminou a Itália nas oitavas de final em um dos jogos mais polêmicos da história das Copas. Procura aí sobre esse jogo. Inclusive foi pelo gol de ouro, tá? Na prorrogação. Naquela época, então, quando começava a prorrogação, quem fizesse o gol primeiro ganhava. E a Coreia do Sul fez, então eliminou a Itália no gol de ouro naquela ocasião. Depois elimina a Espanha nos pênaltis nas quartas. Perde para a Alemanha na semifinal. E também perde para a Turquia. Inclusive com o gol mais rápido da história das Copas, na decisão do terceiro lugar. Coreia do Sul, então, em quarto lugar na Copa de 2002. Em 2006, Portugal, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, passa com tranquilidade na primeira fase, em um grupo que tinha Angola, México e Irã. Depois elimina os Países Baixos nas oitavas de final, em um dos jogos mais violentos da história das Copas, com 6 expulsões, né? Procure sobre esse jogo aí, é bem legal. Depois elimina a Inglaterra nos pênaltis, e depois perde para a França na semifinal, a França que chegaria na final e perderia para a Itália, e perde para a Alemanha por 3-1 na decisão do terceiro lugar, com 3 gols do Schweinsteiger. Eu lembro que eu vi esse jogo no rádio. Então Portugal fica com o quarto lugar da Copa de 2006. Em 2010 o Uruguai voltou e foi muito bem na Copa, mas ficou com o quarto lugar, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Liderou um grupo com África do Sul, que era a dona da casa, México e França, que foi eliminada na primeira fase. Depois tira a Coreia do Sul nas oitavas, elimina Gana em um dos jogos mais legais da história das Copas, mas acaba perdendo para os Países Baixos na semifinal, tá? E depois perde também para a Alemanha, ambos os placares por 3-2. Então o Uruguai fica aí com o quarto lugar da Copa de 2010. Em 2014, vocês devem imaginar quem foi, né? Foi o Brasil, tá? Que com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, passou num grupo com México, Camarões e Croácia. Depois, nas oitavas de finais, eliminou o Chile, naquele jogo lá que o Pinilha mandou uma bola na trave, queria muito que aquela bola tivesse entrado. Depois, nas quartas de finais, eliminou a Colômbia. E na semifinal, enfrentou a Alemanha. E eu não preciso falar o que aconteceu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí que aconteceu. E na decisão do terceiro lugar, enfrentou a Holanda. E perdeu também. Perdeu por 3-0. Tomou 10 gols em 3 jogos dentro de casa. Parabéns pro Brasil, viu? Foi tanto gol que eu até perdi a conta. 10 gols em 2 jogos. Parabéns, Brasil. E por último, em 2018, a Inglaterra ficou com o quarto lugar, tá? Com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Passa em segundo num grupo com Bélgica, Tunísia e Panamá. Depois elimina a Colômbia num jogaço nas oitavas de finais nos pênaltis. Depois elimina por 2-0 a Suécia nas quartas, mas acaba perdendo para a Croácia na prorrogação por 2-1 na semifinal. E na decisão do terceiro lugar, perde por 2-0 de novo para a Bélgica, aí, enfrentando a Bélgica no campeonato, e perde para a Bélgica. E acaba ficando com o quarto lugar da competição, a Inglaterra. Então é isso, galera. Dentre esses times aí que eu citei pra vocês, qual vocês acham que foi o melhor time que ficou em quarto lugar? Cara, eu fico muito em dúvida entre Portugal de Eusébio em 66 e gosto muito da surpreendente participação búlgara em 94, mas acho que eu vou ficar com Portugal de 66. E você? Diga aí nos comentários. E quem vocês acham que vai ser quarto lugar nessa Copa de 2022? Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comentem, avalie, me siga no Twitter, @xamangames. Um forte abraço pra todo mundo, tamo junto e até a próxima.